Muito bom, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe todo mundo. A live que era para ser ontem, estamos fazendo hoje, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, que o tema é muito, muito interessante e importante. Afinal de contas, Jesus foi um simples homem, ele foi um mito construído pelos pescadores lá da Galileia, ou ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus esperado? Para essa live de hoje, eu vou estar me baseando em dois livros, né? O primeiro é esse aqui, Homem, Mito e Messias, do Rice Brooks. Esse aqui é muito bom, é um livro sensacional. E o segundo é esse aqui, Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell e o Sean McDowell. Eu vou estar seguindo o esquema desse livro, mas eu vou falar muita coisa desse aqui também, porque é um livro sensacional. Bom, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa buscar entender e pensar um pouquinho é o que torna Jesus uma pessoa tão diferente, né? Por que as discussões que existem em torno do nome de Jesus, né, em torno das afirmações que Jesus fazia sobre ele mesmo, por que elas são tão discutidas ao passo que não são igualmente tão discutidas as afirmações, sei lá, que o próprio Buda fez dele mesmo, ou as afirmações que Maomé fazia dele mesmo, ou as afirmações, enfim, de outros fundadores religiosos e tudo mais. O que torna Jesus uma pessoa tão diferente, né? O que torna ele diferente é o simples fato de que ele afirmava que era Deus. Nenhuma outra figura divina, por assim dizer, em nenhuma outra religião afirmou ser o próprio Deus, né? Nenhum homem, nenhum profeta, né? Maomé era um profeta, Buda era um sábio, mas ele nunca se afirmou como Deus. Então, o que torna Jesus tão diferente é que ele dizia de si mesmo que ele era Deus. Outra coisa que torna ele tão diferente, ele disse que iria morrer e que iria ressuscitar, né? Nenhum outro líder religioso afirmou isso sobre si mesmo, sobre sua própria pessoa, né? Existe um debate muito grande que as pessoas fazem opondo, né, o Jesus histórico e o Cristo da fé, dizendo que existiu sim um homem chamado Jesus, um homem que era muito bom, um homem que pregava o bem, um homem que pregava o amor ao próximo, e que em cima desse homem criaram uma figura mitológica chamada Cristo, que significa Messias, que é um homem que ressuscitou ao terceiro dia, que curava e que expulsava demônios, enfim. Existe muito esse debate. E a tese central, né, uma das coisas mais importantes que se diz nesse livro aqui, é exatamente isso. O autor, todo o interesse dele foi em demonstrar que o Jesus histórico e o Cristo da fé são o mesmo. Não existe oposição nenhuma entre a pessoa de Jesus Cristo e entre aquilo que depois se creu, se acreditou sobre ele. Aquilo que se creu, que se acreditou e se acredita até hoje sobre ele não entra em oposição com aquilo que ele era, porque realmente tudo aquilo era verdade. Não foi um mito construído em cima de uma figura simplesmente humana. Não. E é isso que esse cara, né, o Rice Brooks, tenta explicar. O cristianismo, ele é uma religião que ela ou fica de pé ou cai em uma única afirmação. Se conseguir provar que uma coisa é mentira, somente uma coisa, então toda religião se torna mentirosa. Todo o cristianismo se torna mentiroso, né? Que afirmação é essa? Que se você provar que ela é mentirosa, você desmorona todo o cristianismo de uma vez só. É a afirmação de que Cristo ressuscitou.
Isso está na própria Bíblia. São Paulo dizia: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ou seja, é vazia, não serve para nada, é mentira. Então, se Cristo não ressuscitou, o cristão não, não sabe o que está fazendo uma coisa inútil, uma coisa sem sentido nenhum. Mas, se a nossa fé não é vã, né, se a fé do cristão não é vã, então é porque Cristo ressuscitou. E essa ressurreição não é um símbolo, é um fato, é de fato. É aquilo que Paulo diz, né? É muito comum muitas pessoas, muitos estudiosos e tudo mais, dizer o seguinte, que eu admiro o ensinamento de Jesus, eu admiro tudo aquilo que o Jesus pregou, tudo aquilo que ele ensinou, mas eu não acredito que ele era Deus, eu não acredito nesse negócio de ressurreição, mas eu entendo que o valor daquilo que ele disse é muito importante, porque ele era um grande homem, um bom homem, mas isso não faz dele Deus. Só que essas duas coisas, elas se opõem, elas têm uma contradição nelas mesmas. Por quê? Porque se Cristo era um bom homem, através de tudo aquilo que ele fazia, ele era simplesmente um bom homem, ele ajudava as pessoas, ele pregava amor ao próximo e tudo mais, mas ele não era Deus, então ele não é um bom homem, porque ele vivia falando que era Deus. Então como que um bom homem pode fazer uma coisa boa aqui e uma coisa horrível ali, que é criar sobre ele mesmo a expectativa dele ser um Deus, um Messias? Entendeu? Então, se isso é assim, se existe essa contradição interna, então é como dizia o C.S. Lewis, a gente só pode, de 3 afirmações, escolher uma. Não dá para escolher 2 ao mesmo tempo ou 3. Quais são essas 3 afirmações? Que ou Jesus é verdadeiramente Deus, ele é o Senhor, é o Messias, ou ele é um mentiroso, ou ele é louco, ele realmente acreditava que era Deus, mas não era, era um cara louco. Não dá para escolher as 3, não dá para escolher 2, tem que escolher uma dessas. É aquilo que eu estava dizendo. Se ele fazia tanta coisa boa, ele não podia ser louco. E não podia ser um mentiroso, porque um mentiroso não faria tanta coisa boa. Se ele fez tudo aquilo que ele fez, e ele não era um mentiroso e nem um louco, então, sem dúvida nenhuma, por lógica, ele era Deus. Uma coisa que é fundamental e é muito importante nesse assunto que é uma coisa que está em ambos esses livros que eu mostrei, é aquilo que se conhece como fatos mínimos históricos. Então, o que esses livros aqui, qual que é a ideia deles? Qual que é a intenção deles? A intenção deles é o seguinte, é mostrar a realidade histórica daquilo que aconteceu. A realidade histórica da ressurreição de Cristo. É mostrar que a ressurreição de Cristo foi um fato que aconteceu. Do mesmo jeito que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, do mesmo jeito que a Revolução Francesa aconteceu, do mesmo jeito que o Titanic afundou, do mesmo jeito que essas coisas aconteceram e são fatos e não dá para negar, através das evidências, é o que esses livros querem mostrar, que através das evidências é possível você fazer essa mesma afirmação sobre a ressurreição de Cristo e mostrar que é um fato que verdadeiramente aconteceu e não uma fábula, um mito como muitos creem, como muitos imaginam. A única diferença é que existe um fato muito sobrenatural, porque um homem que era Deus morreu e ressuscitou. Isso é uma coisa que explode a cabeça da gente, a gente não concebe isso, mas é um fato. De todas as coisas que se passaram naquela época e até hoje com relação ao cristianismo, a única explicação possível é que Cristo verdadeiramente ressuscitou. E a gente vai ver isso hoje. Então, como eu estava dizendo, existe esse negócio chamado os fatos mínimos. O que são os fatos mínimos? Os fatos mínimos, eles são como se fosse o método científico aplicado à história, né? O fato mínimo é uma coisa que não dá para negar.
É aquilo que um historiador, se ele for sincero com o texto que ele está estudando, com o fragmento histórico que ele está estudando, se ele for verdadeiramente lógico nesse estudo e se ele for totalmente sincero, ele não vai conseguir provar que é mentira esse fato histórico. Isso é um fato mínimo. É aquilo que não dá para você provar o contrário, através das evidências que tem. E para ser considerado um fato mínimo, né? Para ser considerado esse tipo de fato que não pode ser desmentido, precisa duas coisas acontecer com um fato histórico, né? Em primeiro lugar, ele precisa estar bem evidenciado, né? Ele precisa estar tão bem evidenciado que um historiador possa honestamente considerar ele um fato histórico. É aquilo que eu estava falando. Precisa ter evidências provando que aquilo verdadeiramente aconteceu. Depois eu vou explicar quais são essas evidências. Em segundo lugar, a maioria dos estudiosos, dos eruditos, dos pesquisadores contemporâneos deve considerar eles fatos históricos, né? Ou seja, se você vai estudar o que aconteceu, sei lá, na Segunda Guerra Mundial e quer saber o que é um fato e o que não é, você precisa, em primeiro lugar, ver aquilo que está tão bem evidenciado que um historiador não possa negar. E, em segundo lugar, a maioria dos contemporâneos daquilo que está sendo afirmado precisa considerar aquilo como verdadeiro, como um fato histórico, ou seja, o testemunho dos contemporâneos ali da época, né? O testemunho, o depoimento deles em relação daquilo que está sendo afirmado precisa ser positivo para se afirmar que verdadeiramente aconteceu. Então, uma afirmação histórica, ela é considerada altamente provável se ela é feita por muitas fontes independentes. Então, por exemplo, se o Joãozinho falou que, sei lá, mais uma vez, vamos pegar o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, vamos supor que a gente quer saber como que era a aparência física do Hitler. Todo mundo sabe, mas estou dando um exemplo bobo aqui só para você entender. Então, Joãozinho, que era contemporâneo lá do Hitler, deu um depoimento falando que ele era baixinho, que tinha cabelo preto, que tinha um bigodinho bem feio. Beleza. A Mariazinha, que era contemporânea, que viveu naquela época, disse a mesma coisa. Aí um cara lá em outra cidade que viu também o Hitler uma vez na vida falou: ah, é verdade, ele tinha assim um bigodinho, era baixinho, tinha cabelo preto. Então várias pessoas em lugares diferentes, ou seja, várias fontes deram o mesmo depoimento. Isso pesa muito na hora que um historiador vai avaliar se aquilo verdadeiramente é um fato ou se é uma fábula, se é um mito criado, se é alguma coisa inventada. Isso pesa muito. Outra coisa que pesa muito é se duas ou três fontes, né, concordam com o fato, geralmente ele é considerado como incontestável. Ou seja, se o Joãozinho, a Mariazinha e o Zezinho deram o mesmo depoimento com relação à aparência do Hitler, essas pessoas em 3 lugares diferentes e tudo mais, então aquilo é considerado incontestável. Por quê? Porque 3 pessoas que não se conhecem, que não tinham como ter combinado a história antes, deram o mesmo depoimento. Entendeu? Isso é um critério. Outra coisa, né? As fontes, elas são consideradas mais confiáveis ainda se elas são originadas rapidamente após os fatos. Por exemplo, vamos supor que você vai perguntar hoje, lá na Alemanha, como que era a aparência do Hitler. Hoje, que já se passaram, sei lá, a Segunda Guerra acabou em 1945. Então já são, olha quanto tempo, já 80 anos quase. Então imagina isso. Imagina que hoje você vai perguntar. Hoje, mesmo que você encontre pessoas que moram longe, que não teriam como ter combinado aquilo, elas digam a mesma coisa, aquilo pode ter sido de certa maneira viciado por aquele ambiente onde todo mundo, onde aquela história já circula mais ou menos há um bom tempo, entendeu? Então, quanto mais perto, historicamente falando, quanto mais perto
do fato está o testemunho, quanto mais perto o testemunho está do fato, historicamente falando, temporalmente falando, mais acreditável, mais crível, tem mais credibilidade aquele fato, aquela fonte que está testemunhando aquele fato. Outra coisa é que os textos, eles são considerados mais confiáveis se eles contêm algum tipo de informação vergonhosa sobre os autores deles. Porque, por exemplo, se alguém vai fabricar uma história sobre si mesmo, geralmente ele vai esconder os defeitos, ele vai esconder aquilo que é vergonhoso e vai evidenciar só aquilo que é bom, vai evidenciar só as grandes qualidades e vai deixar quieto aqueles erros muito vergonhosos que ele cometeu. Então, quando um texto ele tem informações que mostram, quando um texto histórico tem informações que mostram defeitos da pessoa que redigiu aquele texto, então geralmente esses textos são verdadeiros. Esse é o método científico, né, aplicado à história. É isso que a gente chama, é isso que nesse livro eles dizem que chama esse método dos fatos mínimos. É você buscar aquilo que não dá para negar. Se você for parar para reparar um pouquinho aqui, isso tudo aqui se aplica, por exemplo, ao Evangelho. O Evangelho, primeira coisa, eles precisam estar bem situados. Se você pegar o Evangelho, sei lá, por exemplo, de Lucas, ele fala, quando fulano era governador, quando fulano era o sumo sacerdote, na região tal, João Batista apareceu. O que ele está fazendo? Ele está dando exemplos no 20º tanto ano do reinado do imperador tal. Ele está dando fatos, situando aquilo no tempo e no espaço. É como se eu pegasse aqui e falasse, no ano 2021, né, no país chamado Brasil, quando o presidente era o Bolsonaro, quando o governador era o Dória, quando o prefeito era o Ayrton, João Batista estava batizando. Tipo, você está situando na história aquilo que aconteceu. Outra coisa que também que tem aqui nos fatos mínimos que existe no Evangelho. A maioria dos contemporâneos considera aquilo como verdade. Se você vê a literatura, né, ali do 1º século, do 2º século, todo mundo afirma a mesma coisa. Os apóstolos de Cristo, tudo aquilo que eles pregaram, que foi dito, todas as pessoas que vieram depois afirmavam toda a história, davam seu testemunho afirmando toda aquela história que verdadeiramente tinha acontecido, né? Aquele negócio de você ter várias pessoas em vários lugares diferentes afirmando a mesma coisa. A gente tem isso também, né? Pessoas que muitas vezes não tinham tido contato, não tinham tido tempo para sentar e combinar a história antes. Por exemplo, Tiago, que era primo de Jesus, e Paulo. 2 caras que praticamente, acho que se viram foram uma vez só na vida. Tava um num canto e outro no outro. E eles afirmam a história da ressurreição exatamente do mesmo jeito. Eles afirmam a aparição de Jesus após a sua morte do mesmo jeito. Com os mesmos detalhes. Outra coisa, né? Como eu disse que as fontes elas são consideradas mais confiáveis se elas são originadas logo após os eventos e não se elas são originadas, sei lá, séculos depois dos eventos que ela narra, então aí sim que o Evangelho é mais confiável ainda. Por quê? O último Evangelho é por volta ali do ano 100, ano 90 e pouco. Do 1º século, que foi escrito por São João. Se Jesus morreu no ano 33, então tem 70 anos. Isso o evangelho mais velho. O mais novo é o de Marcos, foi escrito em 64, 30 anos depois dos fatos, né? Luiz, mas 30 anos é muita coisa. Não, cara, não é.
Ainda mais para aquela época, né? Que tudo não tinha a velocidade que tem no mundo hoje. E se você for comparar, isso é outra coisa também que eles falam nesses livros, se você for comparar, por exemplo, outras grandes figuras históricas, por exemplo, nesse livro ele dá o exemplo do Alexandre o Grande. E ele diz que Alexandre o Grande, os documentos que atestam a existência dele, todos eles têm pelo menos 300 anos de diferença dos fatos. Ou seja, 300 anos depois do reinado de Alexandre o Grande, né? 300 anos depois que ele fez tudo que ele fez, as pessoas que foram criados textos narrando aquilo. Não se tem textos anteriores a isso. Ou seja, 300 anos é muito longe. Mas mesmo assim, a história de Alexandre o Grande é aceita por todo mundo como verdadeira. Então, se o Evangelho, que é apenas 70 anos, apenas 30 anos, apenas 40 anos, é mais velho do que os fatos que ele narra, por que não aceitar? Por que não usar o mesmo peso e a mesma medida para um documento histórico e para o Evangelho, que é também um documento histórico? Isso é outra coisa, né? Às vezes a gente não entende como eles são confiáveis, né? Os documentos bíblicos, eles são confiáveis como documentos históricos. São. Por quê? Né? Analisando a literatura daquela época, você vê que as características que tem no Evangelho não são características de histórias. As características, o modo como ele é escrito, como ele é narrado, são características de uma biografia feita através da entrevista, através do testemunho de quem viu os fatos acontecerem. Ela é o próprio fato de terem existido outros evangelhos que foram impedidos de entrar no cânone da Bíblia mostra isso. Porque na Bíblia tem 4 evangelhos, mas existiam mais de 20. Por que os outros não foram aceitos? Porque não narravam as coisas exatamente como elas tinham acontecido. Só esses 4 narravam. E no começo do cristianismo, os apóstolos estavam muito preocupados com a verdade, em que fosse divulgado aquilo que realmente tinha acontecido, né? Então, como eu dizia, quanto mais perto dos fatos narrados, maior o valor de veracidade daquele escrito para o historiador, que vai verificar se aquilo é um fato ou não. Portanto, por esses critérios, né, a gente pode confiar nos documentos do Evangelho 100%. Eles são comparados com outros documentos, como eu citei, Alexandre o Grande, ou a vida de Sócrates, ou sei lá. Se você for comparar com esses tipos de documentos, o Evangelho é de primeiríssima categoria, porque ele não foi escrito 300 anos depois da vida de Jesus, ele foi escrito 30 anos depois, 40 anos depois, 70 anos depois, não 300, onde o telefone sem fio poderia ter mudado muito dos fatos do que verdadeiramente aconteceu, entendeu? Outra coisa, né? Para ser um fato mínimo, que nem eu estava explicando agora há pouco, o texto, eles são considerados mais confiáveis se eles conterem fatos vergonhosos sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida dos personagens. E o Evangelho está cheio disso. Por exemplo, a história de Pedro, né? Pedro era o líder daquele cristianismo que estava nascendo ali no primeiro século, no ano 33. Ele era o líder. Por que alguém ia ter o trabalho de narrar o fato dele ter negado Jesus 3 vezes? Se ele era o líder e as pessoas queriam construir, se aquela história fosse montada, eles iriam tentar construir a pessoa de Pedro quase como se ele fosse um cara irrepreensível, como se ele fosse um quase Deus, uma pessoa que não falhasse. Por que eles iam perder tempo montando uma história na qual eles diziam que Pedro tinha negado? Sendo que isso poderia descreditar a mensagem deles pelo povo. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam preocupados em pregar a verdade. Eles estavam preocupados em falar aquilo que verdadeiramente aconteceu. Então, isso é mais um fato que coloca o Evangelho lá em cima na confiabilidade histórica.
O Evangelho é um documento histórico, ele narra fatos, do mesmo jeito que o do mesmo jeito que os grandes escritores da história, né? Do mesmo jeito que Heródoto narrava. Ele é um documento histórico, como qualquer outro. Como o Tratado de Tordesilhas, ele é um documento histórico que narra fatos, que mostra, que comprova que ali, naquela época, naquela data, tal e tal fato aconteceu. Essa é a questão, né? Então, por quê, né? Por que eles iriam narrar que todos os apóstolos fugiram na hora que Jesus mais precisou? Se eles estavam se aquilo fosse uma história montada, se os apóstolos tivessem inventado aquela história para seu próprio benefício, para se tornarem líderes de uma seita, sei lá, por que eles iam falar, mas na hora H nós abandonamos ele? Isso de certa forma depõe contra eles. Então é como se eles estivessem falando para as pessoas que eles não eram confiáveis, porque eles traíram. Por que eles iam fazer isso? Se eles estavam inventando uma história. É porque eles não estavam inventando uma história. Eles estavam falando o que verdadeiramente aconteceu. E eles estavam preocupados em narrar o fato como o fato tinha acontecido. A paixão, a morte e a ressurreição em corpo e alma de Jesus. A ressurreição do corpo físico de Jesus. Então, quais são os fatos mínimos? Existem alguns, não é tudo no Evangelho que é comprovado por esse método científico do fato mínimo, não é tudo. Mas algumas coisas são muito comprovadas. Quais são os fatos mínimos? São 4, os principais, né? Aquilo que é comprovado, que qualquer historiador, mesmo que for ateu, se ele estudar o Evangelho sem nenhum viés, sem nenhuma tendência, ele vai compreender que aquilo é verdade. Se ele estudar o Evangelho e se ele estudar os escritos da época do Evangelho, né, de outros autores pagãos, judeus ou até ateus, se ele estudar, mas que sejam daquela época, ele vai ver que é verdade. Primeiro, Jesus foi crucificado. Existiu um homem chamado Jesus e ele foi crucificado. Isso está em Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador dessa época, ele é do 1º século, e ele escreveu a história dos hebreus. Ele era judeu, escreveu a história dos hebreus, um livro desse tamanho, deve ter umas 2.000 e poucas páginas, e lá ele cita Jesus. Ele narra, ele cita a história da crucificação de Jesus, que Jesus foi crucificado. Então existia um homem chamado Jesus e ele foi crucificado. Isso também está em Tácito. Tácito, que foi um procurador ou procônsul, se eu não me engano, romano, e ele era considerado o maior dos historiadores de Roma. E ele também, na obra dele, ele narra, né, os Anais, se eu não me engano, o nome da obra dele, ele narra a crucificação de Jesus. Lucian, que também era romano, narra, e o próprio Talmud, que o Talmud ele é o livro onde se reúnem as grandes citações dos judeus, até mesmo nas grandes citações dos judeus, que são inimigos do cristianismo, que mataram Jesus, até mesmo lá tá escrito. Tem um ensinamento que diz, Yeshua, que é Jesus, né, o nome de Jesus em hebraico, na véspera da Páscoa foi crucificado. Então, o primeiro fato cientificamente comprovado, existia um homem chamado Jesus e ele foi crucificado. Segundo fato cientificamente comprovado, seu túmulo foi achado vazio. Isso é um fato, não tem como negar. O túmulo desse homem chamado Jesus foi achado vazio e aberto de dentro para fora. Não se sabe explicar como, né? Os soldados que estavam encarregados de olhar aquela cena, de guardar aquele corpo, enfim, foi uma história controversa, mas o fato é que o túmulo dele foi achado vazio. Seria muito fácil você provar que ele não ressuscitou, porque a pregação da ressurreição começou 3, 4 dias depois que ele de fato ressuscitou, né? Então,
que ele foi crucificado. Então era muito fácil para os judeus ou para os romanos comprovarem que a ressurreição era uma mentira. Era só eles apresentarem o corpo. Ah, mas os discípulos foram lá à noite e roubaram o corpo. É difícil acreditar que um bando de pescador conseguia subjugar os soldados romanos que estavam lá guardando o túmulo. Mas vamos supor que isso acontecesse. Era só ir atrás de uma legião romana para que eles fossem atrás de novo dos apóstolos, né? Tem até um filme lá na Netflix, tem um filme chamado Ressurreição. É sensacional, ele conta essa história, né? O personagem principal é um soldado romano, um legionário, não sei se é legionário, centurião, que ele é encarregado por Pôncio Pilatos para encontrar o corpo. Porque eles falam que os discípulos roubaram o corpo. E ele entrevista todos os discípulos, entrevista um, entrevista outro, e outro. E persegue e vai seguindo eles, e vai monitorando eles, espiando eles, como coloca pessoas para seguir eles de longe, paga um informante que conhece os discípulos para saber onde que eles estão. E não tem jeito. Eles até desenterram pessoas para ver, para achar se não se enterraram ele em algum outro lugar, mas não tem como. Não acham o corpo. Não acham. Simplesmente não acham. Então, isso é um fato. Esse túmulo foi achado vazio. Outra coisa que depõe a favor do evangelho é o seguinte: a Bíblia diz, né, o documento chamado evangelho, documento histórico chamado evangelho, narra que quem primeiro descobriu que o túmulo estava vazio, quem foi testemunha ocular do fato de que a tumba estava vazia, foram duas mulheres. E naquela época o testemunho de uma mulher não valia perante a sociedade, não tinha valor nenhum. Então, mais uma vez, a gente volta naquela história. Se os apóstolos queriam, se eles estivessem mentindo e eles estivessem inventando uma história querendo dizer que o líder deles ressuscitou só para ficarem famosos ou para conseguirem sei lá o quê, se eles estivessem inventando essa história, por que eles iam colocar uma mulher como tendo descoberto, como tendo sido a primeira testemunha do túmulo vazio? Sendo que o testemunho de uma mulher não valia nada naquela época. Mais uma vez, é um fato que para eles depunha contra eles, mas hoje para nós, à luz da história, depõe a favor da narração. Entende? Muitos escritos posteriores, né, ali do primeiro século, do segundo século, pessoas ali da igreja primitiva, inclusive, elas sabiam, elas narravam com detalhes aonde estava esse túmulo de fato, aonde realmente estava esse túmulo vazio. E o fato é que não acharam, né? Existem algumas teorias, por exemplo, assim, dizem que o corpo não foi enterrado, ele não foi colocado naquela tumba, naquela gruta, ele depois de ter sido morto foi jogado para as feras que comeram. Mas isso vai contra as leis romanas. Isso não faz sentido do ponto de vista histórico, porque era contra o costume de Roma ofender os costumes das colônias deles. Então eles colonizavam o mundo inteiro, né? Eles tinham, todo lugar que eles chegavam, eles dominavam. Lugares de culturas diferentes da deles. E para não gerar mais conflito ainda do que o conflito deles já estarem chegando para dominar, eles permitiam que aqueles povos onde eles chegavam mantessem o costume normal deles. Então, por exemplo, eles colonizavam ali uma região de judeus, vai manter os costumes judeus, não vai mudar. E era costume judeu você enterrar a pessoa e você não podia deixar, né, isso está até no livro do Deuteronômio, na lei de Moisés, né, os judeus eles não poderiam deixar uma pessoa crucificada durante a noite. Eles precisavam necessariamente, antes de anoitecer, tirar aquele corpo dali e dar um enterro apropriado. Inclusive a Bíblia dá até o nome, né? Fala que José de Arimateia, que pediu para Pôncio Pilatos o
o corpo de Jesus para poder enterrar numa tumba da família dele. Então, os primeiros discípulos ali, as primeiras testemunhas, e existem relatos disso, eles sabiam onde estava. E de fato estava vazio. E de fato ninguém achou. Né? O Império Romano, com todos os soldados à sua disposição, podendo torturar, podendo interrogar, podendo fazer tudo, não conseguiram achar o corpo. Porque não tinha corpo para ser achado. Ele estava ressuscitado. Terceiro fato mínimo. Os discípulos afirmaram ter visto ele depois de ter achado o túmulo vazio. Os discípulos, todos, unanimemente, afirmaram que terem visto ele em uma forma gloriosa depois, 3 dias depois da sua crucificação. Isso é outra coisa que também pesa muito, porque, por exemplo, uma das pessoas que inicialmente não acreditou em Jesus é Tiago, primo dele, que depois se tornou apóstolo. E ele era primo, ele conhecia Jesus desde criança. Para ele arriscar sair por aí pregando que o primo dele era filho de Deus, tinha morrido e ressuscitado, é porque alguma coisa muito forte aconteceu na vida desse homem. Porque, sejamos sinceros, você faria isso por um primo seu? Não faria se não fosse verdade. Porque você não vai se arriscar, você tá ali, você cresce do lado daquela pessoa, você sabe as qualidades dela, você sabe tudo da vida dela. Se você acha que aquele cara tá louco, você não vai endossar a loucura dele. Tanto é que no começo, quando Jesus começou o seu ministério, Tiago não apoiou. A própria Bíblia diz que muitas pessoas ali da família de Jesus, entre os conhecidos dele, não acreditaram. Tanto é que Jesus falou, o profeta só é aceito fora da sua pátria. Ou seja, provavelmente Tiago estava entre esses, provavelmente. E depois da ressurreição, depois da crucificação, ele começou a pregar pelo mundo inteiro que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e estava vivo. Como isso? E que era filho de Deus. Como isso? O que mudou dentro desse homem para ele sair proclamando que o próprio primo dele era o próprio Deus? Alguma coisa muito forte aconteceu na vida dele. Outra coisa. Um dos maiores perseguidores do cristianismo, Paulo, ele era perseguidor, ele queria destruir os cristãos. E ele devastou o cristianismo por um tempo. E do nada, do dia para a noite, ele mudou totalmente. E aquilo que antes ele devastava, ele passou a defender. Como que pode isso? É a mesma coisa que, sei lá, que hoje em dia, sei lá, o Bolsonaro começar a defender o Lula ou o Lula começar a defender o Bolsonaro. Você vai falar, mas o que aconteceu na vida desse cara? Esse cara tá ficando louco? Ele virou 360? Como que pode isso? Então, com Paulo foi isso. Ele estava lá devastando a igreja, devastando o cristianismo, os cristãos. Porque ele era judeu fervoroso. E os judeus mataram Jesus, né? Eles achavam que os cristãos eram blasfemos. E ele lá devastando a igreja. Do dia para a noite, ele mudou e ele começou a também, junto com os cristãos, proclamar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que era o Filho de Deus. E a única explicação que ele deu para isso é: eu vi ele apareceu para mim, ele está ressuscitado, ele não está morto. É um depoimento muito forte, né? De uma pessoa que existiu, que realmente queria destruir aquele movimento e depois começou a fazer parte daquele movimento. É um fato histórico. Quarto e último fato mínimo. A ressurreição foi proclamada bem cedo, apenas dias após a crucificação. Não dava tempo deles terem inventado uma história sobre aquilo. Se eles tivessem, perdemos o nosso líder, nossa, que pena, que pena. E agora todos os governantes, né, todos os soldados romanos, Pôncio Pilatos, estão correndo atrás dos discípulos de Jesus para matar eles também.
Ah, então vamos inventar uma história falando que ele ressuscitou. Você tá ficando louco? Os caras estavam morrendo de medo. Eles queriam sair correndo. Eles estavam escondidos, morrendo de medo. O que aconteceu na vida deles para 3 dias depois? Eles começaram a sair falando por aí que Jesus estava vivo, que era o Filho de Deus e estava ressuscitado, correndo o risco de ser morto. Sendo que 3 dias antes eles tinham todo mundo corrido e fugido. O que aconteceu na vida deles? E eles diziam que eles tinham visto ele vivo, glorioso. Para e pensa. Para e pensa um pouco. Quem morreria por uma mentira? Quem? Todos eles morreram porque não quiseram negar o fato da ressurreição de Jesus. O Império Romano matou todos. Pedro, Paulo, Tiago, matou todos. Porque eles foram até o fim afirmando a ressurreição. Se a ressurreição fosse só uma historinha que eles tinham criado para ser famosos, por que eles iam morrer por ela? Eles não iam ter morrido por ela se fosse uma coisa que eles sabiam que era mentira, que sabiam que tinha sido criada por eles. O sangue deles derramado fala muito, fala mais alto do que qualquer outra coisa. Enfim. Existem mais algumas coisas aqui que eu quero só dar uma mencionada, eu não vou entrar profundamente porque é muita coisa e senão a live vai ficar muito demorada. Mas teorias que existem. Foi o túmulo errado que eles acharam vazio. Na verdade, o túmulo de Jesus não estava vazio. Se isso fosse verdade, era muito fácil. Era só os inimigos do cristianismo ter mostrado qual era o túmulo certo e o corpo. Foi uma alucinação deles. Eles não viram mesmo Jesus ressuscitado. Foi só uma alucinação coletiva. Né? Aqui nesse livro ele explica com mais detalhes que para esse tipo de alucinação acontecer, em primeiro lugar que em massa é muito difícil, com 12 caras de uma vez só é complicado acontecer isso. Psicologicamente falando é meio impossível uma alucinação coletiva com tanta pessoa junta. Mas outra coisa que também fala aqui é que do ponto de vista da abordagem psicológica, se você vê aquilo que esses homens faziam e o que eles diziam e a concisão no testemunho deles, não é sinal de alucinação. Por quê? Porque eles aparentam a sanidade mental incrível através dos depoimentos que eles dão. Dizem que não, Jesus não chegou a morrer na cruz, ele só ficou muito fraco e desmaiou e depois ele saiu andando sozinho. Isso não tem muito a ver também, porque as testemunhas que viram ele ressuscitado diziam que era ressuscitado, era numa forma gloriosa. Se ele tinha quase morrido ali depois de ser chicoteado e crucificado, ele ia estar meio acabadão, ele não ia estar com uma aparência gloriosa. Então essa teoria também cai por terra. O corpo roubado, né? Como disseram que os discípulos roubaram o corpo, eu já falei disso. Assiste o filme Ressurreição. Também não tem como ser isso daí. E tem algumas coisas loucas, né? Tipo, tem pessoas que fazem de tudo pra querer dizer que a Bíblia é mentirosa. Por exemplo, diziam, Jesus tinha um irmão gêmeo que era muito parecido com ele e confundiram. Umas coisas nada a ver, pelo amor de Deus. Bom, pra terminar, eu gostaria só então de fazer uma citação de uma coisa que está nesse livro aqui. Mais que um carpinteiro. Eu indico para todo mundo esses 2 livros, viu? São livros muito bons, são livros excelentes para quem se interessa por esse assunto. E essa citação, né, não é uma citação, é uma coisa que foi dita, né? Simon Greenleaf, está aqui na página 154. Simon Greenleaf é uma das mentes mais brilhantes jurídicas que os Estados Unidos já produziram. Esse cara, se eu não me engano, ele era juiz lá de um estado dos Estados Unidos. E ele estudou os relatos do Evangelho,
como se fossem testemunhas de um tribunal. Então ele pegava o que está na Bíblia, o que está no Evangelho. Qual foi o depoimento de Paulo, qual foi o depoimento de Pedro, qual foi o depoimento de fulano, de ciclano. Ele pegava isso e analisava isso à luz do direito jurídico, né? Ele era professor Royal de Direito da Universidade de Harvard. Então ele analisou os depoimentos da ressurreição de Cristo à luz do direito. E ele escreveu um volume, um livro, né, examinando, como eu disse, o valor legal do testemunho dos apóstolos quanto à ressurreição. Ele observa que seria impossível aos apóstolos persistir em afirmar as verdades narradas caso Jesus não tivesse realmente ressurgido da morte, se eles não soubessem disso como um fato tão certo quanto qualquer outro que conhecesse. Greenleaf conclui que a ressurreição de Cristo é um dos eventos mais bem comprovados da história, de acordo com as leis das provas legais administradas em tribunais de justiça. Ou seja, se você pegar as leis das provas legais, o que é aceito como prova para provar a inocência ou a culpabilidade de um criminoso no tribunal, o que é aceito como prova no tribunal, se você aplicar esse recurso, esse critério ao Evangelho, às testemunhas da ressurreição, se você aplicar elas a esse fato, você conclui que a ressurreição de Cristo é um dos eventos mais bem comprovados da história. Não tem como negar. É um fato. Aconteceu. Então, eu queria terminar com isso. Queria agradecer vocês que assistiram, que vão assistir. Que Deus abençoe a todos e até mais.